Fala galera, beleza? Bom, tô passando para deixar a dica número 10 aí do canal. Espero que vocês estejam curtindo todas as dicas. E essa dica foi muito especial aí para mim. Tava ansioso por ela, que foi um bate-papo que eu tive com o meu mestre, o Alex Maia. Ele vai explicar e vai contar um pouquinho da trajetória dele, de como ele começou no instrumento. Então não percam esse vídeo, assistam até o final aí e deixem os comentários de vocês, tá? Não esqueçam lá de se inscrever no canal, quem tá assistindo, de curtir aí o canal, se inscrever, deixar o joinha se vocês estiverem curtindo os vídeos, tá bom? E quem quiser e tiver alguma sugestão de algum tema aí, pode escrever aí também nos comentários, tá bom, galera? Vamos lá, confere aí o vídeo. Tchau. Ouço tranquilamente, perfeito, Alex. Então tá bom. Você tá me ouvindo e me vendo bem aí? Perfeitamente, meu caro. Deixa eu só ver se eu puxo pra gravar aqui. Ah, pois. Beleza, senão eu esqueço de apertar o botão. Tá muito escuro? Que eu vou dar uma clareada aqui, peraí. Vê se melhora assim, está muito claro. Ah, tá ótimo. Eu descobri uns... Meu cabelo nessa quarentena tá cada vez mais desarrumado. Eu falei pra Carol outro dia que eu vi uma foto do coronavírus. Sabe o que eles põem? Eu tô parecendo o retrato falado do coronavírus, cara. Ai, caramba, que barato, meu. Eu só não vou ficar olhando pro monitor pra te ver aqui, porque o meu celular... Agora eu fiz um esqueminha aqui. Tô aqui também aproveitando a quarentena. Aí descobri que dá pra fazer o celular de webcam aqui, meu. Putz, aí eu tô... Ah, que legal. Aí eu tô com o celular aqui. Se eu virar pra webcam... Quer ver? Deixa eu ver se... Acho que eu não vou conseguir voltar. Deixa eu ver se não trava tudo. Olha a diferença de qualidade de imagem. Puta que pariu. Faz muita diferença. Não, parece que você tá no nevoeiro, cara, aí. Pois é, meu PC é muito ruim, é VGA, é péssimo. Aí eu vim para esse esquema, mas aí eu não vou conseguir ficar olhando para você, tipo, as suas reações aqui. Mas dá para conversar de boa. Vai ser como se eu estivesse olhando para ti. Relaxa. Vamos lá. Como é que tá aí essas coisas da quarentena, Alex? Tá tranquilo? Cara, As aulas, tudo? as aulas estão, por enquanto, estão normal, assim, os alunos estão fazendo online, muitos já faziam online, né? Uhum. Então, para eles não foi um baque muito grande, assim. Tem um ou outro que estranhou ter que fazer online porque gosta do presencial, porque é menos digital, sabe? A Sim. pessoa não gosta muito dessa onda. Sim. Mas eu impus isso assim de uma maneira tipo, precisamos fazer, sabe? Não, tá certíssimo. Até havia uma cantadinha assim, tipo, mas somos só nós dois, não tem problema, não é aglomeração. Não. Para chegar até aqui, você passa por um processo. Eu não sei o que tenho que posso te passar para você levar para outra pessoa. Sim. Eu não sei o que você tem que possa me passar. Então, a gente precisa respeitar, fazer direitinho, né? Já tem no país inteiro tem uma pessoa orientando errado. Vamos não olhar para ela. Pois é, né? bicho. E o pior não é isso, né? Eu até vi uma postagem sua esses dias, né? O problema não é só essa anta, né? O problema é as pessoas que vão atrás dele, né? Isso que é foda. Pois é. Que ele consegue rebanhar com tudo isso, né? Fica esse merda falando um monte de Bolsonaro, né? Sensacional. Vamos pra frente. Legal. Ô, meu velho, você conseguiu assistir ontem o negócio do Saraiva? Ontem, não é? Assisti. Pô, legal, cara. Pô, obrigado. Muito legal. Já te agradecer agora aqui pessoalmente online, né? Não, mas que isso. Eu, na verdade, quando você me cobrou, cara, eu tinha ficado de falar com ele me ligou, eu liguei pra ele, ele me ligou, tava numa aula, aí ele até me mandou uma mensagem, tipo assim, não quer mais falar comigo, é? Aí eu falei, não, tô em aula, mas eu preciso falar com você. E acabei, na verdade, com aquelas coisas da vida, acabei esquecendo. Aí quando você me cobrou, eu liguei na hora, mas confesso que quando eu falei de entrevista, ele ficou mais, será? Eu falei, Saraiva, deixa de ser matuto, cara, vamos fazer esse negócio aí. E ele tava super à vontade, super disposto, né, a fazer. Depois que você emenda, ele vai embora, né? Sim, nossa, foi... A aventura aqui foi, na verdade, fazer a gravação com ele, porque, né? Captar as coisas, né? Captar, pois é, porque eu perguntei, você usa o Skype? Ele falou, pô, não uso. Eu falei, você usa o Zoom? Ele falou, pô, nem conheço e tal. Eu falei, pô, agora, como é que eu vou fazer, né?
Aí eu falei, pô, você tem o WhatsApp, você tem a chamada de vídeo, você consegue usar. Ele falou, não, tranquilo. Só que o problema seria o quê? Gravar essa chamada de vídeo com ele, né? Porque a gente não tem esse recurso, né? Então aí Aí eu você fica consegui. com áudio externo, né? Pois é, eu consegui pegar um captador de vídeo, né, pelo celular, aí consegui gravar a imagem e aí o áudio foi tipo externo mesmo. Mas aí fica daquela qualidade assim, né? Tipo, pra Sim, mim, pega uma ambiência, né? mas ok, deu pra fazer Não, na mas deu pra produção. caramba. Deu pra caramba. Foi mó Rolou, barato. Ele é rolou. uma figura, né? Nossa, muito, muito, muito coração também, né? Uhum, Deixa eu só uhum. desconectar uma coisa aqui pra gente começar o nosso papo. Como é que o meu WhatsApp tá aberto, senão vai ficar pitando na minha orelha aqui. Vamos lá. Legal, meu velho. Então, aí a ideia aqui, na verdade, como eu tô montando essas coisas novas aqui, de YouTube, enfim, estamos chegando, aproveitando a quarentena para Uhum, uhum. para fazer esses planejamentos que a gente não tava adiando, né? Porque a gente Uhum, sabe que demanda trabalho no sentido de edição, essas coisas todas, né? E no dia a dia a gente acaba não conseguindo, né? Porque tô na correria. uhum, uhum. E aí, pô, nada melhor que esse oportunidade como essa pra gente colocar em dia as coisas, né? E aí eu falei, pô, não dá pra faltar um papo com o meu mestre aí, com o Alex. Agradeço, Que cara. é isso. Agradeço muito. Eu que agradeço você ter aceitado o convite aí. E aí eu queria mostrar pra galera, na verdade, um pouquinho da sua história, que você contasse aí, como que você Uhum. começou, na verdade, sua família já tinha músico na sua família, como que foi o processo pra você aí, Bom, Alex? minha família tem um histórico musical porque meu pai é músico, né? Meu pai é guitarrista Hum, e eu cresci no meio dessas gigs assim, né? Ele tocava com Belchior, com Fagner, com esses caras aí. Então era meio que uma comunidade hippie na década de 70, onde morava todo mundo, inclusive minha mãe, meu pai e eu, muito criança, que até os 7 anos de idade, eu era o filho único. Então, nesse uhum. período, até os 7 anos de idade, a minha vida inteira foi assim, onde meu pai tinha gig, arrumava trampo para tocar e a gente mudava. Então, Sim. eu morei em Fortaleza, morei em Natal, morei em Mossoró, morei em um monte de lugar, assim, que é onde as trupes iam rolando, né? Sim, que Mas eu legal. nunca, assim, eu sempre tive uma vivência musical. Minha lembrança desde criança é estar no palco, sentado num canto assistindo o meu pai tocar, né? Então, eu Aham. sempre convivi com músicos, né? As piadas de músicos, o universo musical, eu sempre estive envolvido nisso. Mas Legal. não tinha não desenvolvi de criança um fascínio musical, assim. Não sabia o que eu queria. Acho que eu queria jogar bola, fui tentar carreira como jogador, etc. Enfim, a música era tão natural para mim que eu não enxergava aquilo como uma possibilidade. Era uma Sim, coisa que se fazia, né? sim. Mas aí, na década, quando foi em 1991, acho que foi, começo de 90, uns amigos montaram uma banda, Aham. resolveram montar uma banda de punk rock e falaram, ó, o Gustavo vai tocar bateria, o Zé vai tocar baixo, eu vou cantar e você vai tocar guitarra. Aí eu falei, cara, mas eu não sei tocar guitarra, cara. Aí fala, pô, seu pai é músico, cara, então hoje é quarta-feira, você tem 2 dias que a gente vai ensaiar na sexta-feira pra você aprender a tocar essas 3 músicas aqui. Cara, eu corri pra casa e falei, pai, você precisa me arrumar uma guitarra e me ensinar a tocar essas 3 músicas aqui. E eram as 3 músicas do Ramones. Pô, que Aí meu legal. pai falou assim, ó, pega esses 2 dedos assim, me ensinando o power chord, né? Aham. Você toca isso aqui na quinta casa, aí vem para as cordas de baixo, vai para a sétima casa, volta para a quarta e me ensinou um 4/5 só com power chord, que é o que tem na maioria das músicas do Ramones. Sim. Lê, desse dia em diante, eu nunca mais parei de tocar. Isso você tinha mais ou menos que idade? Tinha 14 anos. Caramba, então pode. Você começou na adolescência mesmo. Na infância mesmo É, você não tinha tido o mesmo contato físico assim com o instrumento, então. bateria. Bateria, tá legal. Bateria. Era o instrumento que eu adorava, assim. Então eu fiz umas aulas quando era criança, assim, com o baterista que tocava na banda do meu pai.
Pô, que massa. E, na verdade, ele resolveu me dar umas aulas, porque sempre que eu chegava nos ensaios, no intervalo, eu queria tocar bateria, só que eu fazia uma puta barulho. Ele falou, não, vem aqui que eu vou te ensinar umas coisinhas. Aí ele começou a me ensinar umas coisinhas e aí eu comecei a tocar. Então, hoje eu não sou um baterista nem ferrando, mas na prática de conjunto lá, quando faltava o baterista, eu Poxa. sabia sentar e fazer um fundamentozinho só para a música não ficar sem Sim, sim. a batera. E isso ficou para mim, assim, foi meu primeiro contato musical, na verdade, de estudo, de ter um intuito de aprender algo, não foi na guitarra nem no violão, foi na bateria. Talvez isso já justifique o fato de você estar tão ligado na questão rítmica também do instrumento, né? Porque Sim, muita sim. gente às vezes começa a tocar violão e não percebe essa ligação que tem, né? Da Uhum, parte uhum, rítmica com o nosso instrumento, né? Na verdade, acha que é só corda, dedilhado, enfim, né? uhum. Não, é um baita instrumento, o violão é um baita instrumento percussivo, né? Sim, Ele é feito de madeira, então sim. ele tem som para se explorar em todos os cantos. Mas aí foi assim, aí daí eu fui migrando, né? Eu fui evoluindo meu ouvido musical Uhum. e da banda que tocava só Ramones, eu migrei para uma banda que tocava Led Zeppelin, Deep Purple e todo esse universo do rock, daquele rock que você fala assim, putz, isso aqui eu vou envelhecer ouvindo e vou gostar, que é o que Sim. acontece comigo hoje. Às vezes eu vou correr na rua e minha playlist é Led Zeppelin, assim, para mim é bom até hoje. Demais, E né? aí eu migro pro blues, né? Começo a tocar blues com a galera de blues. Isso eu morava no interior de São Paulo, morei 10 anos no interior de São Paulo. Então minha vivência musical começa nesse lugar e é muito doido, porque a gente formou a primeira banda de garagem que existia, porque nessa época não tinha, e a visão que se tinha de ser músico era para fazer no interior, é muito claro, é formar uma banda de baile. Sim, sim. Tem que formar uma banda de baile. Se você não formar uma banda de baile, você não tem função, porque não tem trampo. Fazer música que gosta não dá dinheiro, né? Sim. Então, e a gente era uma banda de garagem que gravou o primeiro disco na cidade em CD, um CD independente. O pessoal não sabia o que era aquilo, como gravar em CD, assim. Pagava uma nota para ter uma mídia, assim, sabe? Era tudo Nossa, muito caro. sim. Era. E eu lembro que a gente conseguiu gravar esse disco porque a gente participou de um festival com a composição e ganhou esse festival e aí ganhou um dinheiro e desse dinheiro a gente investiu para gravar o disco. Então foi um disco com 4 músicas numa banda chamada Walking Blues. Olha que da hora. Foi a estreia do EP, né? Vocês estrearam. É, exatamente, exatamente. O EP pra gente era falta de grana. E aí eu venho para São Paulo, cara. Eu volto para São Paulo nesse processo. E, cara, precisando arrumar emprego, trabalhando Sim, em um monte de bico que não era música, mas sabendo que não era nada daquilo que eu queria fazer, entendeu? sim. Aí eu arrumei um trampo numa agência de publicidade para trabalhar com venda de conceito de website em 97. Ou seja, em 97 Uhum. não tinha essa difusão da internet que tem hoje, era o comecinho disso, Sim, então eu sim. tinha que convencer as pessoas que elas tinham que construir um site. Eu não tinha computador, eu não sabia nem o que era site, cara, e eu tinha que ficar conversando com as pessoas. Então, o que eu fazia, bicho? Meu lugar preferido para tentar convencer as pessoas para fazer site Uhum. era Teodoro Sampaio, onde tem um monte de loja de música. Então, eu ficava Sim. tentando conversar com os caras lojistas que tinham as lojas, para eles montarem o site deles e tal. E ficava lá o tempo inteiro convivendo com instrumento, com música. E aí eu vi um cartaz: precisa-se de baterista para formar uma banda de blues. Aí eu falei, pô, legal. Aí peguei, falaram com o Alex, era o nome do cara. Aí eu peguei o telefone, liguei pro cara, falei, Alex. Aí ele, pois não, quem é? Eu falei, aqui é Alex. Aí ele, Alex? Eu falei, não é Eco, a gente tem o mesmo nome. Você tá precisando de um baterista, né, pra uma banda de blues e tal? E aí ele falou, sim, tô precisando, cara. Você é baterista? Eu falei, não sou, cara, eu sou guitarrista. Ele falou, mas no cartaz tá dizendo que é só baterista. Eu falei, sim, mas se você quantos guitarristas tem? Ele falou, tem um só. Eu falei, se você botar dois, é mais uma pessoa para procurar um baterista. Aí ele falou, Maravilhoso. pô, mas eu não tô precisando de eu não tô precisando de guitarrista. Eu falei, pô, mas pelo menos me ouve, cara. Você me ouvindo, se você gostar do som, eu vou me empenhar para achar um baterista. Você tem mais pessoas procurando, né? Aí ele, putz, pela sua cara de pau eu vou te ouvir. Vai, vamos fazer aqui um dia aqui. A gente vai ensaiar no domingo. Você vem. Era lá em Moema, tá, no Vila Olímpia. Aí eu fui, ensaiei e ele gostou, e aí ficou. E não era, na época, era uma cantora e um outro guitarrista que eram casados tal, e eles
Começamos a ensaiar e tal, e eles se separaram e saiu o guitarrista, saiu a cantora, e ficou um baixista, um guitarrista, sem baterista, com gaitista, que esse Alex era o gaitista, precisando agora de uma cantora e de um baterista, né? Aí a gente achou um baterista, e aí nessa pinta a Carol para fazer essa banda com a gente, né? E para resumir, para não ficar muito longo, dessa história toda a gente se conhece, se apaixona e começa a viver juntos, a namorar, e vem a gravidez, vem a Júlia, né, nossa filha. E aí nesse momento é que entra o violão na minha vida. Quem traz o violão para mim é a Júlia. Até então eu nunca tinha tocado violão. Caramba. Então o violão ele veio tardiamente mesmo. Isso que eu ia perguntar, quando é que tinha sido o primeiro contato com o violão? Já chegamos aos aqui 22 anos. 22 anos, caramba. Mano. Aos 22 anos. Até então eu era guitarrista. Então quando a Júlia nasce, ela traz no colo o violão para mim. Por que ela traz no colo o violão para mim? Porque eu falei, cara, a gente vai ter que se sustentar e a gente vai ter que fazer um trabalho. Na hora que eu pensei, a gente vai ter que fazer um trabalho, não veio na minha cabeça voz e guitarra, veio um trabalho voz e violão. Sim. Aí a Carol tinha um violão coreano lá que eu peguei e comecei a tocar, só que eu tocava violão como um guitarrista, não tinha menor trejeito de violonista. Sim. Então eu fui pra noite tocar mesmo assim, o que eu sabia, com a técnica que eu não tinha. Cara, eu tava assistindo. Se eu falar muito, você me interrompe, tá? Não, imagina, tá ótimo. Tô adorando. Aí eu tava assistindo na TV Senac um dia. Eu já tinha tentado fazer aula com algumas pessoas, né? Mas eu não me identifiquei, assim. Só um adendo, até então nessa sua parte só de contato com a guitarra, você não tinha feito aula com ninguém, nem de guitarra, Com nada ninguém. assim. Legal, legal. Não. Peguei umas dicas com meu pai, depois que os meus pais se separaram, eu perdi o contato com meu pai, então o que eu fazia era o seguinte, sempre que tinha um músico legal na cidade tocando em alguma banda de baile, alguma coisa, eu colava no cara. Legal. Nunca tive vergonha de perguntar como é que faz. Sim, sim. Eu tinha um guitarrista na cidade que ele sabia afinar a guitarra e eu não sabia. Eu atravessava a cidade a pé no sol. Cara, afina minha guitarra que ela tá desafinada. Não tinha afinador naquela época, assim, negócio de aplicativo. Não tinha nada disso, entendeu? Era na raça. Nossa, que demais. Aí, eu já tinha feito aula de violão com alguns professores que me ensinaram algumas coisas, mas eu sentia que era assim, era um cara me ensinando, mas não batia, sabe? Algo não batia. E depois eu fui descobrir que, cara, o cara que te ensina, ele tem que ter um puta tesão naquilo que ele tá fazendo. Sim. Ele tem que te ensinar com a história da vida dele. Se ele não te ensinar com a história da vida dele, ele não tá te ensinando nada, na verdade. Ele tá fazendo um negócio que você poderia aprender sozinho. Sim. Com um pouco de curiosidade. E aí eu fiquei migrando eu passei por uns 3 professores, que eu fui caçando por indicação, esse cara aqui, pode ser esse daqui, esse aqui, que sempre me ensinaram alguma coisa, mas não me botaram no trilho. Aí eu estava assistindo um programa na TV Senac, no Instrumental Sesc Brasil, e eu vi o Ulisses tocando, Ulisses Rocha. Quando eu assisti aquilo na TV, eu falei pra Carol, cara, esse é meu mestre. E aí comecei a caçar esse cara, né? Aí tinha um curso na ULM do Brooklyn que era performance para o violão moderno, alguma coisa assim, com o Ulisses Rocha. E aí para você fazer o teste, você só tinha que preencher um questionário. E nesse questionário ele fazia várias perguntas. Aí eu fui lá uma vez, enfeitei um pavão no questionário assim, não passei. Aí fui no outro ano, no outro semestre, enfeitei o pavão de novo, escrevi mais bonito ainda, não passei. Cara, na terceira eu falei, cara, eu não sei o que você quer que eu escreva aqui, porque tudo que eu escrevo eu não passo, então o que adianta? Sim. Aí eu passei. Ou seja, faltava a verdade. Faltava a verdade. Porque ele me falou depois, ele falou assim, faltava a verdade. Faltava a verdade. Nitidamente você estava tentando discursar sobre um assunto que você não conhecia. Quando você falou a verdade, eu falei, agora esse cara tá pronto para aprender, porque ele baixou a guarda. E aí eu fiz 6 meses de aula com ele na ULM, era eu mais 40 caras fazendo aula, entendeu?
Era uma aula assim Como uma de pouco... masterclass, né? Tipo... Era uma masterclass com Uhum. pouco contato direto e assertivo com ele, né? Ele falava para todo mundo. Sim. Quando acabou esse curso, eu falei, Ulisses, eu quero continuar esse estudo contigo, eu quero fazer aula com você. E ele falou, tudo bem, então vamos fazer particular. E aí eu fui começar a fazer aula com ele nesse sistema de aula particular lá no Ipiranga, numa sala que ele tinha lá. Uhum. E foram 5 anos nesse sistema de aula, né? E assim, o Ulisses, eu posso dizer que o Ulisses me ensinou como é que violonista senta, como é que violonista pega o violão, como é que violonista tira som de violão. Eu virei violonista ali, né? E além do mais, ele tinha uma preocupação, e o Ulisses tem isso, assim, e eu percebo que não é só comigo, com várias pessoas que souberam aproveitar esse contato com ele, mas Uhum. é uma frase recorrente das pessoas que sabem aproveitar isso com ele, que é: Ulisses modifica a vida das pessoas. Minha vida é antes do Ulisses, depois do Ulisses, né? Isso, demais. Isso eu já ouvi várias pessoas falarem isso, e realmente, porque ele orienta a carreira, sabe? Sim. Ele orienta a carreira, ele nos permite só ensinar o play, a coisa do tocar. Ele fala, pô, mas como é que tá? Como é que tá a família? Como é que tá? Onde tá tocando aonde? Como é que tá fazendo? E o disco. Então eu posso narrar uma situação muito pontual, dentre várias, assim, até hoje, quando eu vou tomar uma decisão assim, eu converso com ele, ele é meio que meu guru, assim, ele Demais. aparece para conversar comigo. Mas eu lembro quando eu lancei o Vida Dentro, quando você lança um disco, você vive uma experiência que é uma experiência artística muito forte, é um nascimento, é como se fosse um filho, Sim. que é um disco, e como qualquer filho, você não quer que alguém faça descaso do seu filho, ou fale mal do seu filho, Claro. ou não diga que seu filho é a coisa mais bonita, né? Então você quer elogios pro filho, né? Claro, claro. Né? Então o que aconteceu? Quando eu lancei o disco, eu tava tocando na noite com a Carol, nos bares. Uhum. E nos bares, cara, a gente botava os discos assim em cima de um banquinho e ninguém nem olhava, ou quando olhava, via que o preço era quase uma dose de uísque e falava, pô, mas tá o preço de uma dose de uísque isso aqui, né? Então na noite o foco era outro. Sim. Aí eu lembro que eu cheguei uma vez pro Ulisses e falei, Ulisses, é o seguinte, cara, eu vou sair da noite. E eu não dava tanta aula assim, eu dava uma ou outra aula particular, não estava na escola ainda, nem nada. Sim. Eu vou sair da noite, cara. A noite não sabe valorizar a minha arte, eu tô de saco cheio, não sei o que tem. Aí o Ulisses ficou vindo assim, a gente tirou a aula para conversar nesse dia. Muitas vezes a gente fez isso, a gente tirava uma aula para conversar e às vezes eram as melhores aulas, sabe? Sim. Sei. Sei. E aí ele falou assim, ele me ouviu falar um monte, reclamar da noite, né? Ele falou assim, tá, Alex, você mora numa casa alugada, é sua? Não, é alugada. Tá, e você paga aluguel, então, paga aluguel. Você tem um carro? Eu falei, tenho um carro, tenho um carro. É seu, tá quitado? Eu falei, tá quitado. Você tem uma filha, né? Ela tem plano de saúde? Tem. Tá numa escola? Tá na escola. É particular ou pública? É particular. Aí ele falou, pô, quem é que paga tudo isso, né? Eu falei, eu? Eu falei, mas você, da onde? Ele falou. Uhum. Eu falei, tocando na noite. Ele falou, você quer chutar à noite? Aí eu caí a ficha, assim, baixei a bola, falei, puta, eu preciso construir essa transição. Sim. Mas ele também, como mestre, ele sacou, ele não vai aguentar muito mais tempo esse meu papo com ele é um sossega-leão, mas que já está decidido na cabeça dele, no corpo dele já não quer mais fazer isso. Sim. Aí ele me leva para MT. Tá. Meses depois ele me fala, Alex, pintou uma vaga, eu quero que você dê aula lá. E eu lembro que ele me chamou para fazer um sub, eu falei que não podia porque estava tocando, ele me chamou de novo para uma outra sub, eu falei, eu não posso, eu vou tocar hoje à noite. Ele falou, Alex, é o seguinte, é a última vez que eu te chamo, porque se você quer largar à noite, eu te chamo para uma sub, você não quer fazer a sub, você vai ter que uma hora largar esse negócio e fazer a sub, Sim. você vai ter que abrir mão de um para pegar o outro. Aí eu abri mão e fui fazer, e aí fiquei 17 anos lá na MT, nesse processo. E para linkar as coisas, isso eu comecei a fazer aula com o Ulisses em 2001, Uhum. tá? Em 2003, na mesma ULM do mesmo Brooklyn, eu faço um curso de arranjo com o Bellinati. Tá. Eu ia perguntar isso mesmo, mas... Puta, que eu faço um curso de arranjo com o Bellinati, no mesmo esquema, eu mais 40 caras. Uhum.
E o curso consistia o seguinte, ele chegava na sala com uma pilha de discos que ele gravou, que ele arranjou, e a gente ouvia os arranjos, ele entregava as partituras e explicava como ele tinha feito, de onde partiu a ideia do arranjo, qual era a estruturação do arranjo e tal. Sim. E, cara, aquilo me encantou e eu descobri que eu sempre me encantei por aquilo. Minha banda punk, quem falava, ó, vai ser assim, o baixo faz isso aqui, batera faz... Eu sempre fui eu. Era você. Então eu sempre tive isso. Eu nunca fui o cara da frente, sabe, de chamar a atenção. Sim, o frontman. Eu nunca fui. Mas sempre fui o cara que falava, ó, pra acontecer tem que ser assim. Uhum. E aí isso me fazia feliz. Eu não precisava estar em destaque, entendeu? O arquiteto sempre foi você, né? Sempre foi. E o nome do curso do Bellini era Arquitetura do Arranjo para Violão. Entendeu? Então, aí fiz esse curso com o Bellina também de 6 meses. Quando acabou, eu não fui falar com o Bellina porque eu estava com o Ulisses fazendo aula. E falei para o Ulisses que estava fazendo esse curso e o Ulisses falou, o Bellina é mestre. O Bellina é o mestre. Ele é o mestre dos mestres. Uhum. E aí quando acabou o curso, eu falei em 2003, tá? 2003. Legal. Quando acabou o curso, no segundo semestre de 2003, eu falei pro Bellina assim, ó, daqui 10 anos eu vou fazer aula com você. Caramba. Aí ele falou assim, por que daqui 10 anos? Por que você não faz agora? Eu falei, não, porque eu não estou preparado. Por esse curso que eu estive aqui, eu não estou preparado para ouvir o que você tem para me dizer. Eu preciso de 10 anos para conseguir entender isso. Aí ele achou meio doido. Beleza. Ok. Tá bom. Ele achou, cara, papo de hippie doido, né? Aí eu saí dali e fui fazer aula com o maestro Cláudio Léo Ferreira. Sim. E aí eu fiz harmonia 1, harmonia 2, reharmonização e harmonia modal com o maestro Cláudio Léo Ferreira. Nesse período todo foi onde eu produzi o Outras Mulheres, Uhum. e o Sorria. Eu estava cursando com Cláudio Leal Ferreira. No período do Outras Mulheres, que foi lançado em 2013, eu tive um problema no violão, que a RMC estava meio que com uma das sapatilhas da RMC estava mentindo a oitava. Uhum. Eu estava gravando o arranjo de Tenho Sede, quando eu fui fazer a dobra do violão não afinava, estava um pouco alto. 2013. Sim. Aí eu fui no Saraiva para regular o violão, para fazer um ajuste no violão. Porque eu precisava gravar o disco na terça, gravar essa faixa na terça-feira, eu fui no domingo lá. Quando eu chego no domingo para fazer esse ajuste, quem estava lá instalando um Carlos Juan no violão dele era o Bellina. Caramba. Aí eu falei, puta, é agora. 2013. 10 anos depois. Caramba, como é que é a vida? Aí eu falei, pô, mestre, que bom te encontrar aqui, não sei o que tem. Fiz curso com você em 2003, tal. Ele falou, pô, aquele curso foi legal, tal. Eu falei que ia fazer 10 anos depois ia fazer aula com você, você lembra? Ele falou, puta, sinceramente, não. Eu falei, bom, mas enfim, estamos aqui 10 anos depois. Aí puxei o violão, toquei uma peça dele que eu tinha estudado. Uhum. Ele falou, pô, você toca isso daí, cara? Aí a Carol falou, meu, ele é teu fã, ele toca tudo que você faz, ele é teu fã. E aí eu falei, cara, eu quero fazer aula contigo, porque até então, em 2005, 2006, eu cheguei para fazer aula com o Ulisses e o Ulisses falou para mim assim, Alex, hoje é a nossa última aula. Eu falei, mas eu fiz alguma coisa errada, Ulisses? Ele falou, não, você fez tudo certo, é que agora você pode estudar, você aprendeu a estudar, você precisa ir viver outros ares. Aí ele falou para mim, vai estudar com Cláudio Léo Ferreira. Sim. Comigo você não precisa mais fazer nada, comigo já deu. E me deu alta, entendeu? Por isso que eu estava sem o professor de instrumento até então. Sim. Eu tinha feito o Cláudio Leal. Quando acabou o curso do Cláudio Leal, esses 10 anos depois, surge a possibilidade de fazer aula com o Bellina. Uhum. E aí eu fui para casa do Bellina num dia que a gente marcou de bater um papo, onde ele estava... Meu intuito era fazer aula e o intuito dele era fazer eu desistir. Simplesmente ele falava isso. Não, ele falava, eu vou te passar o telefone do Sidney Molina, você pode fazer aula com ele, vai ser legal, ele vai te estruturar legal. Eu falei, não, eu quero aula com você, mestre. Ele falou, não, mas minha mão nem funciona mais direito, eu tive esse problema,
não uso, mas eu não tenho que te ensinar. Eu falei, mas eu não quero o que está na sua mão, eu quero o que está na sua cabeça. Eu quero entender como é que você pensa a música. Da hora, que da hora. Aí ele falou, tá, vamos fazer o seguinte, vem aí na semana que vem, a gente traz alguma coisa pra gente tocar e a gente conversa. Aí toquei uma peça do Ginga, aí acabou a peça e ele falou, deu pra ver que sua mão faz tudo o que você quiser, tá legal, mas você não usa os apagadores, não funciona os apagadores. Aí eu falei assim, como assim os apagadores? Ele falou, você nunca ouviu falar dos apagadores? Eu falei, não. Então, ó, aí ele me explicou dos apagadores, aí falou, volta na outra semana que eu quero ver como é que funcionam esses apagadores. Aí voltei e ele falou, bom, é impressionante, você resolve muito rápido as coisas, você ouve a informação e resolve muito rápido. Mas agora pintou outros problemas que você tem para resolver, então. Agora, você tem as dinâmicas, as graduações timbrísticas, porque aí ele me pegou num ponto que aí era o ponto que eu falei que 10 anos depois eu ia estar pronto para ouvir. Porque Sim. senão ele ia ter que resolver problemas que ele não teria. Se ele, nesse momento, já não queria muito, imagina se ele me pega lá atrás, não Sim. enxergando um monte de coisa. Sim. Entendeu? Então, daí, desse dia em diante, são 7 anos que eu Caramba, faço Alex. aula. São 7 anos que agora ele me liga falando assim, como que é? Não vai vir, não? Vai ficar faltando na aula, né? Entendeu? E ele tem 2 alunos apenas. Ele tá com 2 dois? alunos. 2 alunos apenas. Sou eu e o Alberto Guedes, que é um baita violonista, um cara Sim, sim. super violonista. Não sei se você conhece ele. Sim, sim, já. Pô. Um baita violonista. E são os dois. E ele fica fazendo ciúme de um com o outro. Assim, tipo assim, você não vai vir fazer aula? O Alberto veio ontem. Aí eu falo, não, então beleza, eu vou amanhã. Aí ele fala, pô, fazer aula, Alex, ó, cheguei de Portugal, o Alex já veio fazer aula, foi a primeira. Pô, então eu vou amanhã. Ele fica brincando com os dois. Mas, cara, e Maravilhoso, assim, mano. eu não sei o que é não ter professor. Nos últimos 22 anos, eu não sei o que é não ter um professor. Eu preciso de um professor. Sim, Eu pô. preciso de um mestre, entendeu? Sim, eu acho que aí a gente chega num ponto que pô, história, não tem nem que falar da sua trajetória, da sua história com o violão, é sensacional isso. Mas a gente chega nesse ponto em comum que é o ponto que talvez eu esteja passando agora, né? Porque mesmo sob orientação, vamos dizer assim, semanal, de estar Uhum, contigo aí, que para mim ainda considero meu mestre e uhum, uhum, continua sendo, mas as coisas que a gente tem se falado, enfim, tem trocado ideia, são as coisas que na verdade é aquilo que você falou. Às vezes vale mais a aula no papo, alguma coisa, do que de instrumento em si. Porque instrumento em si a gente também teve uma trajetória boa juntos aí, eu e você. uhum, 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 E uhum, agora, por esse momento, enfim, tudo que vem acontecendo agora na minha vida, infelizmente ainda não estou conseguindo fazer aula de novo contigo. uhum, 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 Mas acho que só essas orientações suas já serve para encaminhar e direcionar muito o que eu quero, né? uhum, Então, tipo, uhum, uhum, a presença de um mestre na vida de um aluno ela é crucial, com todo esse seu depoimento e com onde a gente chegou agora, né, Alex? uhum, Então, uhum, eu acho que a gente já chegou no auge aqui da conversa, que era justamente isso, era o papo entre mestre e discípulo, né? Como é uhum, uhum, importante ter, né? E que, na verdade, a gente escolhe, assim, mas a gente nunca sabe também o que aparece em relação a isso na vida, como apareceram outros mestres, né? Você teve outros mestres aí também, uhum, uhum, que através talvez não, acho que através da escolha para o Ulisses, apareceu o Belina e apareceu o uhum, Cláudio Leal, né? Então, como é uhum, importante uhum, também ter essa primeira escolha e depois, uhum, depois que você achou, que definiu isso, né? O quanto é importante estar por perto, né? Dessas pessoas, uhum, porque uhum, realmente elas te levaram conduziram, assim, entre aspas, né? A sua carreira, até como ela está hoje, né? Claro Entre que aspas, não. Entre aspas, não. Conduziram mesmo, sabe, Lê? sim. Assim, eu tenho uma metáfora que eu uso Uhum, para saber se você encontrou um mestre ou não, que eu sempre uso com os alunos quando eu estou conversando, até para que os caras saibam se é comigo mesmo que ele tem que ficar, sabe? uhum, Que é o seguinte, o mestre, você descobre se tem um mestre ou não, quando ele te fala, ó, se você seguir reto aqui, você não cai, mas se você virar para um lado ou para o outro, você vai cair, porque tem um abismo e tá tudo escuro. sim, Se você pensar 2 vezes em ir, você não tem um mestre. Se você falar, meu, se o mestre falou que se eu for reto, eu não caio, eu tenho mestre. sim. Eu tenho mestre, entendeu? Então, com os meus mestres,
com o Ulisses, com o Cláudio e com o Bellinati, eu não titubeio, entendeu? Sim. Não tem, assim. Ele falou, faça isso, eu faço e acabou, entendeu? Então e é a capacidade de ser discípulo, cara, é você estar disposto a se desconstruir todo dia, Uhum. todo dia. Todo dia, entendeu? É a desconstrução. Você tem que desconstruir. Se você não desconstruir, se você tiver uma resistência, você é aquela história do mármore, né? Que o mármore ele pode ser uma escultura e ele pode ser um piso de banheiro. O que define é a capacidade de se moldar. Sim. O que é muito duro vira piso. Uhum. O que é mais moldável vira obra de arte. Então, eu não quero ser piso de banheiro, eu quero ser obra de arte. Então, eu estou sempre disposto a ser moldado, a ser Sim. esculpido, entendeu? Então, Uhum. eu tô em eterno processo de aprendizado. Sim. Sempre, entendeu? Então, vou para aula, até falo para Carol, quando ela chega, ela fala, como é que foi a aula? Eu falo, foi ótimo, tomei uma porrada de bronca. Porque eu sei que são dessas broncas que eu melhoro, Sim. né? Sim. Claro. Então, esse encontro de mestre e discípulo, ele se dá quando você confia plenamente no que aquele cara está te dizendo. Sim. Se você pensa, puta, será que é? Deixa eu dar uma olhada no Google, você não tem um mestre. Sim, claro. Putz. E o mestre, ele apresenta para você essa confiabilidade quando ele tem paixão naquilo que ele está te ensinando também. Sim. Entendeu? A postura muda muito, entendeu? Se você chega num consultório médico e tem um médico com o pé em cima da mesa, com a camisa aberta, olhando no celular, e você fala que tá com uma dor de cabeça, ele fala, olhando no celular, e fala, toma aspirina e nem olha para você, você vai tomar essa aspirina? Maluco, nem a A- pau. Agora, se você chega no médico e ele olha teu olho, vai lá, vê teu ouvido, põe a língua para fora, mede tua pressão, vê tua temperatura, e ele fala, não, isso aqui, toma uma aspirina. Você vai tomar. Lógico. Porque o cara te passou confiança naquilo e ele te passou seriedade naquilo que ele quer te mostrar, entendeu? Sim. Então, o mestre, ele se mostra assim também. Não existe mestre relapso, Sim. entendeu? O mestre, ele não é relapso. O mestre ele é mestre porque ele é atencioso a tudo. Então, você tem que encontrar essas pessoas e, ao encontrar, aprender com eles a ser igual a essas pessoas. Eu sou fruto. Eu dou a aula que o Ulisses me deu, eu dou a aula que o Bellinati me dá e eu dou a aula que o Claudio Léo me deu. Eu sou uma continuidade desses caras, Sim. entendeu? Então e como você pega desses caras o que eu te passei e aí você também é isso. Então e é isso que faz ter um clã de pessoas que vão fazer bem as outras pessoas, porque a aula de música do violão, não seja nosso instrumento, Uhum. não é só uma aula de instrumento musical, a gente Sim. transforma a vida das pessoas, a gente Sim. transforma o mundo, a gente transforma o mundo, a gente faz um mundo melhor. Para Sim. pensar que se não tivesse essas pessoas agora em casa, se não tivesse como tocar um violão, ensinar alguma coisa, a gente fazer uma live, essas pessoas piram, cara. Pois é, cara. Entendeu? Tem pessoas que não conseguem lidar com a própria vida. Sim, é uma reflexão, Entendeu? exatamente. Nem todos estão preparados para ficar refletindo a respeito de tudo, né? Entendeu? Então, essa é a função de mestre e discípulo, entendeu? Cara, É muito bom, assim. muito bom. Não tem mais nem o que falar. Acho que a gente chegou no, chegou no fim de uma maneira assim sensacional, Alex, porque era isso, era essa relação que eu vinha buscando nesse papo para a gente trocar essa ideia, Uhum. chegar nesse final assim, ficar com aquele ar de puta meu, preciso voltar logo a estudar com o Alex, quanto antes. Ah, que isso, cara. E eu tenho que te dizer que, cara, você tem esse DNA já de mestre, de como ensinar, de ter esse carinho, porque todos os meus alunos que fizeram aula contigo quando eu precisei viajar, sentiram a mesma coisa, entendeu? Sentiram que você deu aula e ele falou, cara, uma baita atenção, puta cara legal. Então, porque é um conjunto de coisas, sabe? É um conjunto Uhum. de coisas. A gente não pode estar só preocupado em botar o cara para tocar. Tem dia que o cara não tá tocando e o problema não é Sim, técnico, é um problema emocional. O cara tá com um puta problema e aí você fala, meu, larga o violão, vamos trocar ideia, vamos ouvir uma música, vamos ver um vídeo aqui. sim, Você conta uma coisa da sua vida, você abre uma coisa da sua vida pro cara e aí ele fala, putz, você também passa por isso, você passa por essa dificuldade. Então,
é ser humano, cara, entendeu? Sim. É humanidade acima de tudo, é humanismo, É. né? E eu só Então, quero... Não, desculpa. Eu, na verdade, só queria agradecer você por isso, porque eu só me sinto assim, se você está me dizendo isso e eu só sou isso que você está me dizendo, e eu tenho reconhecido agora um pouco disso porque você me ensinou isso, Alex, também, nesse aspecto. Eu agradeço muito. Então, na verdade, o intuito disso tudo, na verdade, é um agradecimento para você, cara. Pô, Você mesmo. agradeço Ter me muito. conduzido até aqui, até então. E ainda... Ah, eu, ainda eu posso dizer uma coisa, são seus alunos que vão assistir aqui, né? são. E mais, né? Especialmente, né? E Especialmente mais, né? eles. Mas E especialmente mais. seus alunos. Eu posso dizer uma coisa para vocês que é o seguinte: não é o discípulo que precisa de um mestre. Todo mestre precisa de um discípulo. Sim. Então, quando a gente está dando aula para pessoas, o mestre está sempre procurando alguém que ele possa, porque o desejo, o mestre, ele nada mais é que um agricultor, cara. Ele quer plantar e quer ver aquilo dar fruto Uhum. para que aquilo se expanda, né? Então, eu tô sempre, no teu caso, quando eu conheci você, quando a gente olha, a gente é que nem um olheiro de futebol, sabe? A gente fala, putz, isso aqui vai ser craque. Nosso desejo é fazer com que, né? Então, para vocês que estão assistindo isso, são alunos, saibam que o mestre está sempre procurando um discípulo. E isso representa o quê? Quando precisar de alguém para indicar para um trabalho, é o Uhum. teu nome que ele vai pensar. Quando ele quiser fazer uma parceria com alguma coisa, é o teu nome que ele vai pensar. Então, seja esse discípulo que o teu nome vai estar em primeiro na agenda do mestre. É isso que eu faço sempre, entendeu? Sim. Eu indico o trabalho para os meus alunos e eu sempre tive indicação dos meus mestres para que eu fizesse trabalhos, né? Então, o melhor indício se você está sendo um bom discípulo ou não é quando o teu telefone começa a tocar porque o teu mestre te indicou. Então, é sinal de que ele estabeleceu uma confiança assim máxima em ti, que é o Uhum. fato de você representá-lo. Sim. Então, para você que está assistindo, represente o mestre. Seja sempre esteja onde o mestre não pode estar. Essa é a maior dica que eu posso dar. E isso só se faz mostrando que quer estudar, que quer fazer as coisas bem feitas. Obrigado, E mestre. você é isso. Você sabe que você está em Diadema falando isso agora, né? Ah, legal. Agradeço muito. Agradeço muito. Você está passando aqui pelo ABCD inteiro aqui agora. Ah, legal, legal, legal. E é isso, meu cara. Tá, Espero que velho? tenha valido aí, tenha sido legal. Muito. Valeu muito a pena esperar por esse momento para a gente bater esse papo aqui. É isso. Eu agradeço o convite, agradeço a confiança. E passada a quarentena, vamos voltar a conversar para a gente estabelecer nossas aulas. Eu lhe devo uma aula ainda, então a gente pode pelo menos fazer essa aula que eu lhe devo, para a gente bater um papo e criar uma estratégia para voltar essas aulas aí. Sim, sim, vai ser para isso essa aula. Tá bom? Tá bom, meu velho? Tamo junto. Obrigado, Cuidem-se mestre. aí, continue fazendo tudo que tem que ser feito na quarentena e chegando Isso. nas pessoas para ajudá-las a passar por esse momento da maneira mais leve possível. É isso aí, Tá fica bom? em casa, gente. É isso aí. Eu tô tão em casa que agora eu vou lá fazer um risoto. Abração. Vai lá, meu velho, Valeu. obrigado. Tamo junto. Abraço, Lê. Tchau, Tchau, tchau. tchau.